E aí, gente bonita, como é que vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Anderson. Vamos voltar para o nosso estudo de física? Beleza, vamos lá então. Muito bem, gente bonita. Ó, então vamos lá fazer correção daquelas atividades que eu deixei para vocês como tarefa, tá? Então lá na página 35, questão número 1. Olha só, presta atenção aqui. Assinale a alternativa correta. Se o espaço de um corpo é zero, então ele está parado na origem. Negativo, né? Se o espaço é zero, nós podemos ter a situação que ele está se movimentando. Naquele momento ele está no espaço igual a zero, tá? Então não quer dizer que ele está parado na origem. Na letra B, se o espaço tem um corpo é negativo, então esse corpo está se movendo contra a orientação da trajetória. Não podemos afirmar isso, porque o espaço ele não nos dá o sentido de movimento, tá? Ele só dá o local, só dá o endereço. Então essa não pode também. Letra C. O espaço fornece a posição do corpo em determinado instante de tempo e não o sentido de movimento. Exatamente, é a posição, é a letra C, tá? Letra D. Se o espaço de um móvel vale 35 metros, então ele se movimentou 35 metros. Não, porque ele pode ter saído da posição número 34. Então ele poderia ter se movimentado apenas um. Então, essa também não pode. Letra E. A unidade de espaço no sistema internacional é o quilômetro. Sabemos que é o metro, né? Agora, questão 2. Analise as afirmações a seguir e classifique-as como verdadeira ou falsa, sempre justificando sua escolha. Então vamos lá. Primeira, letra A, trajetória, movimento, repouso e ponto material são conceitos relativos, pois depende do referencial adotado. Muito bem, como a gente viu, né? São conceitos relativos, sim. A trajetória, o movimento, o repouso, eles dependem. E, é claro, o ponto material também, né? Dependem de um, um referencial. Letra B. Jamais se pode afirmar que um corpo está em repouso absoluto. Verdadeiro também. Né? Vamos imaginar agora, nós estamos sentados observando aqui o vídeo, podemos dizer que estamos em repouso em relação ao local que nós estamos sentados. No entanto, se tiver alguém caminhando próximo de nós, a distância entre nós e aquela pessoa está mudando com o passar do tempo. Logo, nós estamos se movimentando sim em relação àquela pessoa. Tá? Então não podemos dizer que o corpo está em repouso absoluto. Verdadeiro. Letra C. O Sol está em repouso em relação à Terra. Falso, né? Vamos observar aí o movimento de translação da Terra. A Terra está se movimentando em relação ao Sol. A distância entre os dois astros está mudando com o passar do tempo. Então é falso. Letra D. Se um corpo X está em movimento em relação ao corpo Y, então Y também está em movimento em relação a X. Correto, né? Se eu estou aqui sentado na minha cadeira e alguém está passando por mim, a distância está modificando, aquela pessoa está em movimento em relação a mim. E, consequentemente, eu também estou em movimento em relação àquela pessoa. Letra E. Simultaneamente, um corpo pode estar em repouso em relação a um referencial e em movimento em relação a outro. Verdadeiro. Acabamos de discutir sobre isso, né? A número 3, minha gente, olha só. Uma das leis sobre segurança do trânsito, principalmente para os caminhões que transitam carregados com pedrisco, obriga que a carga seja coberta com lona, para evitar a queda de pedras soltas pela traseira, colocando em risco veículos que transitam atrás do caminhão. Considere que o caminhão carregado com essas pedras e sem a cobertura de lona está transitando em uma pista plana e horizontal e que, num certo instante, cai uma pedra da traseira do caminhão de uma altura h com relação ao solo. Considere também que um observador em repouso, ao lado da pista, vê o caminhão movimentando-se da direita para a esquerda, no momento da queda da pedra. Assinale corretamente qual dos esboços abaixo melhor representa a trajetória da pedra vista pelo observador. Despreze efeito de resistência do ar. Bom, então, está da direita para a esquerda. A melhor situação que nós temos, que representa
o que foi indicado para nós na questão é a letra D. Olha só, o caminhão se movimenta da direita para a esquerda, a pedra cai em um certo instante, ela tende a continuar com o seu movimento, tende a manter-se com a mesma velocidade do caminhão. Então, a letra D. Bom, pessoal, a questão número 4. Olha só, um veículo está realizando uma viagem sobre uma estrada retilínea. No instante t0 igual a 2 segundos, a posição de um móvel é S0 igual a 50 metros. E no instante t igual a 8, a posição do móvel é igual a 230 metros. Então vamos lá, vamos ver o que é pedido aqui para a gente e a gente responde essa questão número 4. Faça um esboço da trajetória do veículo sobre uma reta numérica. Letra B, calcule o deslocamento escalar do móvel entre esses dois instantes. Letra C, qual será o deslocamento do veículo em relação ao instante t0 se ele retornar sobre a trajetória e em um instante t2 ocupar a posição 40. Muito bem. Então aqui a gente tem o gabarito da questão número 4. Olha só, então a letra A, para fazer um esboço daquela situação, nós temos aqui a origem, uma reta numérica, na posição S0 igual a 50, no tempo igual a 2 segundos, nós temos o móvel nessa posição 50. No tempo igual a 8 segundos, nós temos o móvel na posição 230, como foi sugerido para a gente na questão A, tá certo? Na letra B, ele pede o deslocamento. Qual é o deslocamento, então? Deslocamento a gente lembra que é a variação do espaço. Então, ΔS igual a posição final menos a posição inicial. Ele saiu da posição 50, que é a inicial, e foi até 230. 230 menos 50 igual a 180. Letra C, também o deslocamento, só que agora, ao invés do móvel ir no sentido positivo, ele voltou, né, na trajetória. Então a posição final é 40, porque ele voltou, e a posição inicial é 50. 40 menos 50, então o deslocamento foi de menos 10. Esse menos indica a volta, tá certo? Gente bonita, olha só. As próximas questões, então a gente tem aqui um mapa e tem também aqui um texto de introdutório. Então presta atenção aqui. O mapa a seguir será utilizado nas questões 5 e 6. A figura mostra um trecho da BR-101 que liga 3 capitais do Nordeste: Natal, Rio Grande do Norte, João Pessoa, na Paraíba, e Recife, em Pernambuco. Então aqui nós temos um mapa, tá ali, e aí temos a questão número 5. Deixa eu movimentar um pouquinho aqui a câmera. E olha só, em relação a essa trajetória, responda qual o deslocamento escalar do veículo nas situações a seguir. Então, um carro sai de Natal e vai até João Pessoa. Então ele vai sair de Natal. Vamos procurar Natal aqui no mapa. Olha lá. Natal. Está aqui Natal e ele vai até João Pessoa. Natal está no quilômetro 120 e João Pessoa no quilômetro 311. Vamos só pegar o gancho aqui para ver Recife. Recife está no quilômetro 430, tá? Então lembrem aí, memorizem aí para que a gente possa responder as questões, os itens da questão número 5. Então lá, um carro sai de Natal e vai até João Pessoa. Como é que nós determinamos então o deslocamento? É a posição final menos a posição inicial. Qual que é a posição final? João Pessoa, 311. Posição inicial, Natal, 120. Então, o deslocamento escalar é de 191 quilômetros, ok? Letra B, um carro sai de João Pessoa e vai a Recife. Então, posição final é Recife. Posição inicial, João Pessoa. Então, ali, posição final, Recife, está no quilômetro 430. Posição inicial, João Pessoa, está no quilômetro 311. 430 menos 311, temos o deslocamento de 119 quilômetros, tá certo? Gente, acompanha aí na apostila de vocês, olhem lá no mapa, para que vocês não fiquem perdidos, tá bom? Ou pode voltar um pouquinho o vídeo aí, que aí vocês vão entender aonde é que está Natal, Recife e João Pessoa. Letra C, um carro sai de João Pessoa, vai até Natal e retorna a Recife. Olha só. Vamos lembrar que deslocamento a gente precisa apenas da posição final e a posição inicial. Qual que é a inicial? João Pessoa.
qual que é a final? Recife. Então lá, posição final Recife, menos posição inicial João Pessoa. Então, Recife está no quilômetro 430 e João Pessoa no quilômetro 311. Então, o deslocamento é 119. Pessoal, olha só, a última questão. Determine a distância percorrida D em cada um dos casos anteriores. Então, a distância a gente tem que lembrar que é diferente. Em alguns casos é diferente do deslocamento, né? Porque a distância é o quanto andou de fato. E o deslocamento é só a posição final menos a inicial. Então, vamos lá para as questões. Um carro sai de Natal e vai até João Pessoa. Então, qual que é a distância? Vamos pegar ali, de Natal a João Pessoa. João Pessoa está no quilômetro 311 e Natal está no quilômetro 120. Não houve sobreposição, não houve um retorno. Então, nós podemos fazer apenas 311 menos 120. Então, a distância percorrida, 191 quilômetros. Letra B. O carro sai de João Pessoa e vai a Recife. João Pessoa está no quilômetro 311 e Recife no quilômetro 430. Também não houve retorno. Então a distância é 430 menos 311, que é igual a 119. Letra C. Um carro sai de João Pessoa e vai até Natal e retorna a Recife. Então nós vamos fazer o seguinte. Tem um retorno. Agora a gente tem que lembrar que precisamos somar também essa distância de retorno. Então vamos fazer qual é o percurso, qual é a distância de João Pessoa até Natal. João Pessoa está no quilômetro 311 e Natal no quilômetro 120. Quando eu subtraio isso, nós temos uma distância então nesse percurso de 191 quilômetros. Agora, o percurso de Natal até Recife. Natal está no quilômetro 120 e Recife no quilômetro 430. Então, 430 menos 120. Então, esse percurso corresponde a 310. Então, quanto andou de fato? Andou de fato a somatória dessas duas distâncias. Então, ó, a distância que ele obteve em toda a viagem ali é essa distância número 1, que é 191, mais a distância número 2, que é de 310, que equivale, então, a uma distância percorrida de 501 km. Ok? Muito bom. Então, perceba que distância percorrida e deslocamento são conceitos diferentes, tá certo?